O milionário gritou com a garçonete no restaurante mais caro de Curitiba. Chamou ela de burra, incompetente, lixo, na frente de todo mundo. Mas ele não esperava que ela fosse pegar a panela de sopa fervendo e despejar tudo em cima do terno dele de 50 mil reais. O silêncio foi ensurdecedor. Os clientes ficaram paralisados. E então começaram a aplaudir. O que aconteceu naquele momento destruiu a reputação dele, arruinou a carreira dela, mas revelou algo que ninguém poderia prever. Isso não é apenas uma história de vingança. É a história de como aquela sopa quente mudou 2 vidas para sempre e transformou a cidade inteira. O que você está prestes a descobrir vai te deixar sem palavras. Antes de continuarmos, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo. Uma noite chuvosa em Curitiba cobria o Largo da Ordem com uma névoa úmida, e as casas coloridas se refletiam nas pedras molhadas como memórias desfocadas. O restaurante Madalosso brilhava como uma joia dourada no meio da escuridão. Suas grandes janelas embaçadas pelo calor de dentro, onde se misturavam risadas, o tilintar de taças e o aroma sedutor da sopa brasileira. Ana Silva estava parada no bar, massageando os pés doloridos através dos sapatos de couro que eram um número menor, mas eram os únicos que ela tinha. 26 anos, cabelos escuros presos num coque apertado, rosto cansado, mas ainda bonito apesar da exaustão. Suas mãos tremiam levemente, não de frio, mas de esgotamento. Ela estava ali desde as 11 da manhã e o relógio na parede marcava 9 da noite. A garçonete da mesa ao lado sussurrou algo para o colega, apontando discretamente para Ana. Todo mundo sabia. Todos no restaurante sabiam sobre seu irmão mais novo, Guilherme. Um menino de 14 anos que lutava contra a leucemia no hospital do outro lado da cidade. Também sabiam que Ana trabalhava em 2 empregos, dormindo talvez 4 horas por dia para cobrir as contas do tratamento que cresciam cada vez mais como uma avalanche. O gerente do restaurante, seu Valdir, um homem mais velho de bigode grisalho e olhar gentil, aproximou-se dela com uma xícara de chá quente. Você precisa descansar, Ana. Parece que vai desmaiar a qualquer momento. Não posso, seu Valdir. Preciso ficar. O Gui tem outra sessão de químio amanhã e eu ainda não juntei o valor todo. Ele sabia que não adiantava insistir. Ana era uma das pessoas mais teimosas que ele conhecia e seu amor pelo irmão era como aço, inabalável e inflexível. De repente, a porta do restaurante se abriu com estrondo, trazendo uma rajada de ar frio e chuva. Os clientes olharam em direção à entrada. Na frente do prédio, parou uma limusine preta, brilhante como uma armadura da noite. O motorista de uniforme abriu a porta traseira, e então ele entrou. Marcelo Bittencourt, 42 anos, cabelo perfeitamente cortado, terno italiano da Armani, relógio Rolex brilhando no pulso como um pequeno sol. Estava cercado por 3 assistentes que se moviam ao seu redor como satélites em torno de um planeta, segurando telefones, tablets, blocos de notas. "Tá frio demais aqui", gritou, antes mesmo de tirar o casaco. O garçom correu imediatamente, ajudou-o a se acomodar. Marcelo olhou para o salão com a cara de quem está avaliando mercadoria numa loja. "Essas toalhas estão sujas. Trocar." "Não estão sujas, senhor Bittencourt", sussurrou o garçom. "Foram trocadas há 1 hora. Não discuta comigo." "Trocar." Imediatamente. Seu Valdir correu até a mesa dele como um coelho assustado. "Seja bem-vindo, senhor Bittencourt. Como sempre, a melhor mesa para o senhor. Preparamos um menu especial. Não me interessa o seu menu. Me traga um barreado, mas sem creme de leite. Pierogi de batata, mas sem cebola. E água mineral italiana, San Pellegrino, mas só se estiver gelada a exatamente 8 graus. Entendeu?" "Claro, senhor Bittencourt. E que aquela garçonete me atenda." Apontou para Ana sem olhar para ela, como se fosse um móvel. "Aquela ali,
No bar, parece esperta o suficiente. Ana sentiu um arrepio gelado. Todos no restaurante sabiam que atender Marcelo Bittencourt era como andar na corda bamba sobre um abismo. Um erro e você poderia perder não só o emprego, mas a reputação na cidade inteira. Ela se aproximou da mesa dele com o bloco de notas na mão, forçando um sorriso. Em que posso ajudar? Marcelo nem olhou para ela. Estava falando ao telefone, gesticulando violentamente. Eu te disse, André, que esse contrato tem que estar assinado até sexta. Não me interessa se o advogado deles está doente. Arruma outro. Ana ficou ali, esperando. 1 minuto, 2, 5. Finalmente ele desligou o telefone e olhou para ela como se fosse um inseto. O que você quer? Vim anotar o pedido, senhor. Então anota, e não fica aí parada, feito poste. Ela anotou tudo cuidadosamente. Repetiu o pedido para ter certeza de que não havia erro. Marcelo acenou com a mão, já falando ao telefone de novo. Na cozinha, o chefe gritava com o ajudante. Havia 5 pedidos atrasados, panelas fervendo, frigideiras chiando. O caos que reinava na cozinha toda sexta à noite, quando o restaurante estava lotado. As sopas estão prontas, gritou o chefe, colocando os pratos no balcão. Ana pegou a bandeja, sem conferir direito qual prato era qual. Confiou na equipe. Foi um erro que custaria mais do que ela poderia imaginar. Mas o que ela não sabia é que aquele único prato de sopa mudaria sua vida para sempre. Marcelo Bittencourt era como uma tempestade que destruía tudo no seu caminho. Onde quer que aparecesse, as pessoas tremiam. Não porque ele fosse alto ou fisicamente imponente, mas porque tinha algo que a maioria das pessoas nunca teria: poder absoluto sobre outras vidas. Construiu um império do nada. Pelo menos era isso que gostava de dizer nas entrevistas, embora a verdade fosse um pouco mais complicada. Seu pai tinha deixado uma fortuna considerável, mas Marcelo a multiplicou 10 vezes. Imóveis em toda Curitiba, hotéis, shoppings, prédios de apartamentos. Cada canto da cidade levava marcas da sua influência, mas o sucesso teve seu preço. Marcelo se tornou um homem sem paciência, sem empatia, sem capacidade de ver outras pessoas como algo além de ferramentas para seus objetivos. Seus 3 assistentes sentavam na mesa ao lado, anotando cada palavra dele. Tiago, um jovem advogado com um tique nervoso no olho. Pedro, o contador de ombros sempre tensos. E Mariana, a assistente pessoal, que aprendeu a prever seus humores como um meteorologista prevê tempestades. Tiago, você conferiu aquele contrato de Florianópolis? Rosnou Marcelo, sem tirar os olhos do telefone. Sim, senhor Bittencourt. Tem um problema com a cláusula. Não quero ouvir sobre problemas. Quero ouvir sobre soluções. Claro, vou resolver isso amanhã de manhã. Não amanhã, agora. Sai e liga, imediatamente. Tiago levantou como um robô, saindo do restaurante para a chuva fria, sem casaco. Mariana olhou para ele com compaixão, mas não disse nada. Aprendeu a ficar calada. O garçom trouxe a água mineral, colocando-a delicadamente na frente de Marcelo. Ele tomou um gole e fez uma careta. Isso não está a 8 graus, está pelo menos a 10. Desculpe, senhor Bittencourt. Vou trazer outra agora. Não daqui a pouco. Agora! Gritou tão alto que os clientes das mesas vizinhas pararam de comer, olhando nervosamente na direção deles. Seu Valdir apareceu imediatamente, suando apesar do frio. Senhor Bittencourt, por favor, aceite minhas mais sinceras desculpas. Vou pessoalmente garantir que não pago por desculpas, pago por serviço. E o serviço de vocês é patético. No bar, Ana observava toda a cena, sentindo o estômago se apertar em um nó. Sabia que daqui a pouco teria que se aproximar daquele homem com o pedido dele. Rezou em silêncio para que tudo estivesse perfeito. Marcelo pegou o telefone novamente, discando um número com irritação estampada no rosto. Andréia? Sim, sou eu. Sim, eu sei que horas são. Não vou voltar para o jantar. Tenho assuntos mais importantes. Não, isso não é discussão.
Até mais. Desligou sem esperar resposta. Mariana ousou sussurrar. Senhor Bittencourt, talvez o senhor quisesse uma noite mais leve? Está muito tenso ultimamente. Ele olhou para ela com um olhar que poderia congelar fogo. Se eu quiser sua opinião, Mariana, eu peço. Agora cuida do seu trabalho e para de analisar meu humor como uma psicóloga barata. Mariana abaixou o olhar, sentindo as bochechas queimarem. Os outros clientes no restaurante tentavam não olhar na direção da mesa de Marcelo, mas a atmosfera estava densa de tensão. O casal na janela sussurrava entre si, apontando discretamente para o milionário. Um senhor mais velho no canto da sala balançava a cabeça em desaprovação. Marcelo ignorava tudo isso. Estava acostumado com as pessoas falando dele. Para ele, era apenas mais um sinal de sucesso. Quanto mais gente o odiava, mais tinha certeza de que estava fazendo algo certo. Pegou outro telefone e começou a gritar com alguém do outro lado da linha sobre alguma entrega atrasada. Sua voz ecoava pelo restaurante inteiro como uma sirene de alarme. Seu Valdir se aproximou de Ana, que estava conferindo se todos os pratos na bandeja estavam prontos. Ana, por favor, tenha muito cuidado. Esse homem, ele pode acabar com todos nós com um único telefonema. Eu sei, seu Valdir, vou ter cuidado. Ela respirou fundo, pegou a bandeja e seguiu em direção à mesa de Marcelo Bittencourt. Cada passo parecia durar uma eternidade. Seu coração batia como um martelo. Ela ainda não sabia que aquele era o último momento de calma antes da tempestade que mudaria tudo. E então, naquele momento, quando ela colocou o prato na frente dele, o destino preparou para os dois uma surpresa que nenhum deles esperava. Ana colocou o prato de sopa na frente de Marcelo com o movimento mais delicado que conseguiu. Suas mãos estavam firmes, embora o coração batesse descontroladamente. Tentou não olhar nos olhos dele, focando o olhar no prato, na toalha, em qualquer outra coisa. Barreado sem creme de leite, como o senhor pediu. Os pierogies saem daqui a pouco. Marcelo nem acenou com a cabeça. Continuava falando ao telefone, gesticulando com a mão livre. Eu disse que não aceito essas condições. Ou baixam o preço em 20%, ou eu arranjo outro fornecedor. Isso mesmo, e que saibam que minha paciência tem limites. Ana recuou devagar, pronta para voltar à cozinha, quando ouviu um suspiro alto. Virou-se. Marcelo desligou o telefone e olhou para o prato. Pegou a colher, encheu de sopa, aproximou da boca. No restaurante caiu um silêncio estranho, como se todos sentissem que algo estava prestes a acontecer. Ele provou. Seu rosto mudou imediatamente. As sobrancelhas se franziram, os olhos se estreitaram, a boca se contorceu numa careta de nojo. Que diabo é isso? Rugiu de repente tão alto que os garçons no bar pularam de susto. Ana congelou. Como? Que diabo é isso? Repetiu levantando-se da cadeira. Isso não é barreado, isso é uma porcaria. Seu Valdir correu imediatamente, parecendo um homem que acabou de ver um trem vindo em sua direção. Senhor Bittencourt, o que aconteceu? O que aconteceu? Isso aconteceu! Marcelo apontou para o prato com fúria. Pedi barreado sem creme de leite, e isso tem creme de leite. Vocês são completamente incompetentes. Ana olhou para o prato. De fato, na superfície do barreado havia uma camada delicada de creme de leite. O chefe tinha confundido os pedidos na correria. Foi um erro simples, humano, que poderia acontecer com qualquer um numa noite tão movimentada. Desculpe muito. Vou trazer outro agora. Agora? Gritou Marcelo, o rosto ficando vermelho. Você acha que eu tenho tempo para esperar pela sua incompetência? Sabe quanto custa 1 minuto meu? Os clientes no restaurante pararam de fingir que não estavam ouvindo. Todos olhavam abertamente agora. O casal na janela parecia constrangido. O senhor mais velho no canto da sala balançou a cabeça com desgosto. Marcelo se aproximou de Ana, ficando tão perto que ela pôde sentir seu perfume caro misturado com raiva. Sua garota burra! Gritou na cara dela.
Não consegue fazer a tarefa mais simples? Terminou a escola ou é burra demais até para isso? Seus assistentes na mesa ao lado trocaram olhares nervosos. Mariana abaixou o olhar como se tentasse desaparecer na cadeira. Tiago, que tinha acabado de voltar do telefone, engoliu seco. Seu Valdir tentou intervir. Senhor Bittencourt, por favor, foi só... Não me diga o que foi. Marcelo virou-se para ele. Você toca essa espelunca como um amador. Contrata gente que não sabe diferenciar a mão direita da esquerda. Ana ficou imóvel, sentindo algo se romper dentro dela. Não era medo, não era vergonha. Era algo mais profundo, mais sombrio. Por anos, suportou humilhações em silêncio, comentários grosseiros de clientes, gorjetas baixas, olhares de desprezo. Mas isso era diferente. Esse homem não estava apenas a criticando, ele estava tentando destruí-la publicamente, fazer com que ela se sentisse como lixo. Na cabeça dela passaram imagens. Guilherme na cama do hospital, pálido como papel. As contas que se acumulavam na mesinha do seu apartamento minúsculo. As noites em que chorava baixinho para os vizinhos não ouvirem. Todos aqueles momentos em que teve que abaixar a cabeça, sorrir, aceitar, porque precisava do dinheiro. Marcelo continuava gritando. Eu devia fechar esse negócio, devia ligar para o dono e dizer para ele que tipo de ralé trabalha aqui. E então Ana levantou o olhar. Seus olhos encontraram os dele. Naquele momento, algo mudou. No olhar dela, não havia mais submissão. Havia algo frio, de aço, inflexível. O silêncio que caiu entre eles era mais denso que qualquer tempestade. Seu Valdir sentiu a mudança e empalideceu. Ana, por favor, vá para a cozinha. Mas Ana não se mexeu. Olhava fixamente para Marcelo como alguém que acabou de tomar uma decisão irreversível. Obrigado por assistir essa história. Se você está gostando, deixe um comentário e diga o que você acha dessa situação. Marcelo franziu a testa, um pouco surpreso com a reação dela. Tá olhando o quê? Tô falando com você. Mas Ana já tinha se virado devagar e começou a caminhar em direção à cozinha. Cada passo era controlado, calculado, mas o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Ana empurrou a porta da cozinha, que se fechou atrás dela com um baque surdo. O chefe levantou o olhar, vendo o rosto dela. Ana, o que aconteceu? Ela não respondeu. Foi até a panela grande de barreado que fervia no fogão. O vapor subia dela como um fantasma. Pegou uma concha de metal e mergulhou na sopa grossa e quente. Ana, o que você está fazendo? O chefe se aproximou, mas algo na postura dela fez com que ele parasse. Eu sei o que eu estou fazendo. Ela voltou para o salão, carregando a panela de barreado com as duas mãos. Era pesada, quente, o vapor saía de dentro dela. Os garçons no bar congelaram. Seu Valdir abriu a boca, mas nenhum som saiu da garganta dele. Os clientes no restaurante sentiram a mudança na atmosfera. As conversas silenciaram. O som dos talheres parou. Todos olhavam para a jovem garçonete que atravessava o salão com uma panela enorme de sopa, o rosto calmo como a superfície de um lago antes da tempestade. Marcelo ainda estava de pé na mesa dele, falando ao telefone, nem notando a aproximação dela. Isso mesmo, diz para eles que se não assinarem até sexta, o contrato é nulo. Não tenho tempo para as enrolações deles. Ana parou na frente dele. Colocou a panela na mesa com um baque surdo. Só então, Marcelo levantou o olhar. As sobrancelhas se ergueram em irritação. Que é agora? Quero que o senhor prove de novo, senhor Bittencourt, disse Ana. A voz dela estava calma, calma demais, como água antes de congelar. Algo no tom dela fez Marcelo desligar o telefone. Ele olhou para a panela, depois para ela. Do que você está falando? Tô falando que esse barreado é o melhor de Curitiba inteira. E o senhor merece provar, exatamente agora. Mariana levantou da cadeira na mesa ao lado. Senhor Bittencourt, talvez... Mas já era tarde demais.
Ana agarrou a borda da panela e, num movimento fluido e controlado, despejou todo o conteúdo em cima de Marcelo Bittencourt. O barreado quente se derramou em cascata no terno Armani perfeitamente passado dele. A sopa grossa e cremosa escorreu pelo paletó azul marinho, pingou da gravata de seda, manchou a camisa branca de R$3.000. Pedaços de linguiça e ovo deslizavam pelas calças dele, caindo nos sapatos italianos de couro legítimo. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, reinou silêncio absoluto no restaurante. Ninguém respirava, ninguém se movia. O mundo parou. Marcelo ficou imóvel, completamente encharcado de sopa, o rosto expressando um choque tão total que ele parecia uma criança que acabou de descobrir que o Papai Noel não existe. Ana colocou a panela vazia na mesa e olhou direto nos olhos dele. Dinheiro compra silêncio, não respeito. Disse claramente, alto o suficiente para todos no salão ouvirem. Marcelo abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ficou parado como uma estátua, enquanto o barreado pingava do cabelo nos ombros. Seu Valdir estava branco como a parede. Tiago e Pedro olhavam de boca aberta. Mariana cobriu a boca com a mão. E então aconteceu algo ainda mais inesperado. No fundo do salão, numa mesa no canto, um senhor mais velho de suéter de lã levantou lentamente as mãos e começou a bater palmas. Devagar, ritmicamente, alto. O casal na janela se virou na direção dele. A mulher olhou para o marido e, depois de hesitar por um momento, ela também começou a bater palmas. Depois o garçom no bar se juntou a eles. Depois o casal jovem na mesa ao lado. E depois mais uma pessoa e outra. Em 10 segundos, o restaurante Madalosso inteiro estava aplaudindo. Não era um aplauso educado, cultural. Era algo selvagem, libertador, como se todas aquelas pessoas por anos tivessem esperado por alguém que tivesse coragem de fazer o que eles só sonhavam. Ana estava no centro de tudo aquilo, tremendo. Não de medo, de alívio, de exaustão, de uma estranha sensação de vitória que nunca tinha sentido antes. Tirou o avental, dobrou-o com cuidado e colocou na mesa molhada na frente de Marcelo. Até mais, Sr. Bittencourt. Virou-se e caminhou em direção à saída. Os clientes se levantavam, batendo palmas ainda mais alto. Alguns assobiavam. Alguém gritou, "Isso aí!" Marcelo continuava parado no lugar, pingando sopa, o rosto passando do choque pela raiva até algo que nunca tinha sentido antes. Humilhação completa e devastadora. Ana empurrou a porta e saiu para a noite chuvosa. As gotas frias se misturavam com suas lágrimas, mas dessa vez ela chorava não de dor, chorava de alívio. Seu celular vibrou. SMS do seu Valdir. Você está demitida, imediatamente. Ela sorriu amargamente. Sabia que isso ia acontecer, mas naquele momento, parada na chuva, se sentia mais livre do que nunca na vida. Ana caminhava pelas ruas vazias de Curitiba, a roupa encharcada pela chuva, mas não sentia frio. A adrenalina ainda pulsava nas veias como eletricidade. Cada passo ecoava nas pedras molhadas do Largo da Ordem, e as casas coloridas pareciam imagens borradas através da cortina de chuva. "O que eu fiz?" sussurrou para si mesma, parando embaixo de um poste. Mas lá no fundo sabia exatamente o que tinha feito. Pela primeira vez na vida, não abaixou a cabeça. Pela primeira vez, disse não. Pela primeira vez, enfrentou alguém que achava que podia pisoteá-la. O celular vibrou de novo. Dessa vez, era uma mensagem de um colega de trabalho, Paulo. "Ana, o que aconteceu? Tá todo mundo falando. Você é uma heroína." Depois outra mensagem, da Carolina, outra garçonete. Filmaram no celular. Já tá na internet inteira. Ana sentiu o estômago subir. Internet. Claro, alguém filmou. Agora todo mundo ia ver. Não só as pessoas no restaurante, a cidade inteira, talvez o país inteiro. Sentou num banco frio e molhado perto do Paço Municipal. As mãos tremiam quando desbloqueou o celular. Digitou seu nome na busca. O primeiro vídeo apareceu imediatamente.
Garçonete joga sopa em milionário. Curitiba. Já tinha 5.000 visualizações. E aumentando a cada segundo, assistiu à gravação. Viu a si mesma de fora, como se fosse outra pessoa completamente diferente. Aquela mulher na tela parecia forte, decidida, inflexível. Aquela era realmente ela? Os comentários embaixo do vídeo se multiplicavam. Bravo! Finalmente alguém colocou esse arrogante no lugar dele. Heroína! Ele mereceu! Melhor coisa que vi esse ano. Mas tinha outros também. Vai perder o emprego por isso. Foi burrice. Violência nunca é a resposta. Esse homem pode destruir ela com um telefonema. Ana fechou o celular e olhou para o céu. A chuva ainda caía, mas mais suave agora, como se o próprio mundo tivesse se acalmado. Pensou no Guilherme. O que ia dizer para o irmão? Como ia pagar o próximo tratamento dele sem trabalho? Tinha economia para talvez 2 semanas. Depois o quê? Teria que arrumar um emprego novo. Mas quem contrataria uma garçonete que jogou sopa no homem mais rico da cidade? Levantou do banco e seguiu em direção ao hospital. Já era tarde, depois do horário de visitas, mas as enfermeiras a conheciam e sempre deixavam ela ver o irmão, mesmo depois do fechamento. Guilherme dormia quando ela entrou no quarto. O rosto estava pálido, quase transparente na luz do abajur. Tubos e cabos o cercavam como tentáculos mecânicos. Tinha 14 anos, mas parecia ter 10. A doença o consumia por dentro. Ana sentou ao lado da cama e pegou a mão fria dele na sua. Desculpa, Gui, sussurrou. Fiz uma besteira, uma grande besteira. Mas eu não aguentava mais. Não aguentava. Guilherme se mexeu levemente, abrindo os olhos. O sorriso dele era fraco, mas sincero. Ana, que horas são? Tarde. Volta a dormir. O que aconteceu? Você chorou? Não, amor. É só a chuva. Você está mentindo. Vejo nos seus olhos. Ana sorriu apesar das lágrimas. O irmão sempre conseguia ver através dela. Aconteceu uma coisa no trabalho, mas não se preocupa. Vai ficar tudo bem. Você está mentindo de novo, disse baixinho. Mas tudo bem. Não precisa me contar. Ela acariciou a testa dele, afastando os fios ralos de cabelo. A quimioterapia tinha levado embora os cachos grossos que ele tinha antes. Gui, você já se sentiu impotente? Como se o mundo inteiro estivesse contra você e você não pudesse fazer nada? O tempo todo, Ana, o tempo todo. E o que você faz quando isso acontece? Penso em você, em como você luta por nós dois. E isso me dá força. Ana sentiu a garganta apertar. Levantou e o beijou na testa. Te amo, maninho. Também te amo, Ana. Quando estava saindo do hospital, a enfermeira na recepção a parou. Senhora Silva, o gerente queria falar com a senhora. É sobre as contas desse mês. Tem um atraso? Eu sei. Vou pagar semana que vem. Prometo. A enfermeira olhou para ela com compaixão. Entendo que é difícil, mas o hospital tem seus procedimentos. Se não regularizar o pagamento até o fim do mês, vou pagar. De algum jeito vou pagar. Saiu do hospital se sentindo mais sobrecarregada do que nunca. A chuva tinha parado, mas o céu estava pesado de nuvens escuras. O celular vibrou de novo. Outra mensagem, dessa vez de um número desconhecido. Precisamos conversar. Marcelo Bittencourt. O coração bateu mais forte. Como ele tinha o número dela? O que ele queria? Ia processá-la, destruí-la? Olhou para a mensagem por um longo tempo, o dedo pairando sobre o botão de resposta. O que ela não esperava era ter coragem de fazer o que todos só sonhavam. Marcelo Bittencourt estava sentado na limusine, ainda molhado de sopa, o terno destruído, sem volta. O motorista nem ousava respirar alto demais. Mariana estava sentada atrás, olhando pela janela, tentando desesperadamente desaparecer. Vai para casa, rosnou Marcelo. Mas a voz dele estava diferente, não tinha a certeza habitual. Soava derrotada. Pela primeira vez na vida, Marcelo Bittencourt não sabia o que estava sentindo. Raiva? Sim, em parte. Humilhação?
definitivamente. Mas tinha algo mais, algo estranho e perturbador. Respeito. Aquela garota tinha olhado para ele como um igual. Não, pior. Tinha olhado para ele como alguém menor e fez o que ninguém nunca teve coragem de fazer. Colocou um limite nele. O telefone começou a tocar. André, seu sócio. Marcelo atendeu. Você viu? Perguntou André, a voz uma mistura de diversão e choque. Viu o quê? Você tá em todo lugar, Facebook, YouTube, Twitter. Milionário leva banho de sopa. Já tem 1 milhão de visualizações. Marcelo sentiu o estômago afundar. 1 milhão. Marcelo, isso é uma catástrofe de imagem. Você precisa fazer algo. Processar ela, emitir um comunicado, qualquer coisa. Desligou sem dizer nada. Pegou o celular e digitou seu nome na busca. André não estava exagerando. O vídeo estava em todo lugar. E os comentários eram brutais. Esse cara é um monstro. Finalmente alguém mostrou o lugar dele. Ricos acham que podem tratar as pessoas como lixo. Fechou o celular e olhou pela janela. As ruas de Curitiba passavam, borradas pela chuva e pelos próprios pensamentos. Quando chegaram à mansão dele no bairro Nobre, Marcelo não saiu imediatamente. Ficou sentado em silêncio, olhando para a casa enorme. 10 quartos, piscina coberta, home theater, tudo que podia desejar. E era o lugar menos parecido com um lar que conhecia. Finalmente entrou. A esposa, Andréia, estava parada no hall, vestindo um vestido de seda, uma taça de vinho na mão. Olhou para ele e ergueu uma sobrancelha. Noite interessante? Perguntou friamente. Não tô afim. Vi o vídeo. Todo mundo viu. Parabéns, você virou meme. Andréia sempre foi fria, mas hoje estava especialmente gelada. O casamento deles há anos era só fachada. Ela tinha o sobrenome e a conta bancária dele. Ele tinha... O que exatamente? Vou tomar banho, murmurou passando por ela. Marcelo, chamou atrás dele. Você já parou para pensar por que todo mundo te odeia? Ele parou na escada, mas não se virou. Andréia continuou. Não é por causa do dinheiro. Muita gente rica é querida. É por causa de como você trata as pessoas. Como você humilha elas. Aquela garçonete... Ela só fez o que todos nós queríamos fazer há anos. Ela se virou e foi embora, deixando-o sozinho na escada. Marcelo tomou um banho longo, lavando os restos de sopa, mas não conseguia lavar a sensação que o dominava. Pela primeira vez na vida, estava se vendo pelos olhos dos outros. E a visão era aterradora. Saiu do banheiro e sentou na beirada da cama enorme. O quarto estava cheio de coisas caras, mas se sentia vazio. Olhou para a foto do casamento na cômoda. Ele e Andréia, 10 anos atrás. Sorriam naquela época. Quando pararam? Pegou o celular e começou a procurar informações sobre aquela garçonete. Não foi difícil. As redes sociais já tinham identificado ela. Ana Silva, 26 anos, garçonete no Madaloso. Mas o que encontrou em seguida fez ele congelar. Artigo de um jornal local de 3 meses atrás. Família curitibana pede ajuda. Guilherme Silva, de 14 anos, luta contra a leucemia. Tinha fotos. Ana, segurando a mão de um menino pálido numa cama de hospital. Os olhos dela estavam cheios de amor e desespero. Marcelo continuou lendo. Os pais tinham morrido. Ana era a única responsável pelo irmão. Trabalhava em 2 empregos. Estavam arrecadando dinheiro para um tratamento experimental nos Estados Unidos que custava uma fortuna. Sentiu algo se romper dentro dele. Não era raiva. Era algo muito pior. Vergonha. Aquela mulher que ele humilhou publicamente não era uma funcionária preguiçosa. Era uma heroína. Lutava pela vida do irmão. E ele a chamou de incompetente. Na frente de todo mundo, largou o celular e cobriu o rosto com as mãos. Mas quem eu sou? Sussurrou para o quarto vazio. Ninguém respondeu, mas naquele silêncio, pela primeira vez em décadas, Marcelo Bittencourt começou a realmente pensar. Não sobre negócios, não sobre contratos, mas sobre si mesmo, sobre o homem que tinha se tornado.
e não gostou do que viu. Pegou o celular de novo e escreveu uma mensagem para o detetive particular que usava para assuntos de negócios. Encontre todas as informações sobre Ana Silva e sobre o irmão dela. Tudo. Tá? A resposta veio em 1 minuto. Claro, Sr. Bittencourt. Marcelo se deitou na cama, olhando para o teto. O sono não vinha. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto dela. Aquela expressão calma e firme. Aquelas palavras: dinheiro compra silêncio, não respeito. Ela estava certa. A vida inteira ele comprou o silêncio das pessoas, a submissão delas, o medo delas, mas nunca teve o respeito delas. E só agora percebeu o quanto desejava isso. Mas o que ninguém esperava era que aquela noite fosse apenas o começo da transformação dele. Na manhã seguinte, Curitiba acordou com uma nova sensação. O vídeo do restaurante Madalosso estava em todo lugar. Os noticiários locais passavam sem parar. As estações de rádio discutiam. As pessoas nas ruas falavam só de uma coisa: da garçonete que enfrentou o milionário. Ana acordou no apartamento pequeno dela, no bairro periférico. A primeira coisa que viu foram 57 chamadas perdidas. 10 eram de jornalistas, 20 de conhecidos. O resto de números desconhecidos. Ignorou todas. Levantou, olhou para a carteira vazia na mesinha. Tinha R$ 800. Daria para comida e ônibus por 2 semanas. Talvez 3, se fosse muito econômica. As contas do hospital eram 5.000 por mês. Sem trabalho, estava acabada. Ligou o notebook e começou a procurar anúncios de emprego. Garçonete, faxineira, caixa, qualquer coisa. Enviou 12 currículos antes das 11 da manhã. Às 2 da tarde tinha 7 respostas, todas iguais. Obrigado pela candidatura, mas no momento não podemos considerá-la. Ela sabia por quê. Ninguém queria contratar a mulher que jogou sopa no homem mais rico da cidade. Era radioativa. O telefone tocou de novo. Dessa vez, ela atendeu. Senhora Silva, aqui é o gerente do Hospital Municipal. Estou ligando sobre as contas do tratamento do Guilherme. O coração bateu mais forte. Eu sei, vou pagar até o fim da semana. Receio que não seja possível. Somos obrigados a suspender o tratamento até a regularização dos pagamentos atrasados. Já são R$ 3.000 de atraso. O quê? Não podem. Ele precisa da quimioterapia. A próxima sessão é daqui a 2 dias. Entendo a senhora, mas o hospital tem seus procedimentos. Se não tivermos o pagamento até sexta, teremos que transferir o Guilherme para a ala pública, onde a fila de espera é de 3 meses. 3 meses? Ele não tem 3 meses. Sinto muito. Desligou. Ana caiu no sofá, sentindo o mundo inteiro desabar sobre ela. O que eu fiz? Sussurrou. Que merda eu fiz? Bateram na porta do apartamento. Ela abriu esperando a vizinha. Em vez disso, viu um homem elegante de terno segurando uma pasta. Senhora Ana Silva? Sim, meu nome é Gustavo Martins. Sou advogado do Sr. Marcelo Bittencourt. O coração dela parou. Vieram me processar. Posso entrar? Ela o deixou entrar, sem forças para protestar. O advogado sentou no sofá velho dela e abriu a pasta. Senhora Silva, o Sr. Bittencourt gostaria de se encontrar pessoalmente com a senhora. Para quê? Para me destruir no tribunal? Pelo contrário. O advogado tirou um documento. Ele quer pedir desculpas, oficialmente. Ana soltou uma risada. Isso é piada? Não, senhora. O Sr. Bittencourt ficou muito abalado pelos acontecimentos de ontem à noite. Fez algumas pesquisas e descobriu sobre sua situação, sobre seu irmão. Ela sentiu o sangue sumir do rosto. Pesquisas? Me espionou? Não é isso. O advogado entregou um envelope. Por favor, abra isso. Ana pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro tinha um cheque. Quando viu o valor, teve que sentar. R$ 50.000. Que é isso? Sussurrou. Uma doação para o tratamento do Guilherme, sem nenhuma condição.
O Sr. Bittencourt quer se encontrar e pedir desculpas pessoalmente, mas isso não é condição para aceitar o cheque. O dinheiro é seu, independente de se encontrar com ele ou não. Ana olhava para o cheque, sentindo as lágrimas subirem. Isso não pode ser verdade. É verdade, senhora. Muito verdade. Pode verificar no banco. Por quê? Por que ele está fazendo isso? O advogado hesitou. Acho que vai precisar ouvir isso dele mesmo. A senhora aceita se encontrar? Ana olhou para o cheque. 50 mil. Era mais que 3 anos do salário dela. Mais que meio ano de tratamento do Guilherme. Era a esperança que ela achava que não tinha mais. Mas também era Marcelo Bittencourt, o homem que a humilhou, o homem em quem ela jogou sopa. Não sei, disse finalmente. Entendo. O advogado levantou. Pode pensar no assunto. O Sr. Bittencourt vai esperar sua resposta. Aqui está meu número. Ligue quando estiver pronta. Quando ele saiu, Ana ficou sentada com o cheque nas mãos, olhando para ele como algo irreal. O celular vibrou. Mensagem do hospital. Todos os débitos foram quitados. O tratamento do Guilherme continua. Entre em contato conosco para discutir a continuidade da terapia. O quê? Ela olhou para o cheque de novo. Não tinha depositado ainda. Como o hospital... Entendeu. Bittencourt pagou diretamente, antes mesmo do advogado vir até ela. O dinheiro não era uma condição, já tinha sido dado. Sentou pesadamente no sofá, completamente atordoada. Lá fora, a tarde começava a cair. Curitiba vivia sua vida. As pessoas iam para o trabalho, voltavam para casa, riam, brigavam, viviam, e ela estava sentada no apartamento minúsculo, segurando um cheque que mudou tudo. Porém, a história não terminou naquela noite. 3 dias se passaram como névoa. Ana não conseguia dormir. Toda vez que fechava os olhos, via o cheque. 50 mil reais. A ajuda que nunca esperou, do homem que mais odiava. Foi visitar Guilherme no hospital. O menino parecia melhor. A cor tinha voltado nas bochechas dele. Os médicos estavam otimistas. A nova série de quimioterapia estava funcionando. Ana, disse com voz fraca, de onde você tirou esse dinheiro? De um benfeitor. Que benfeitor? Ela não podia contar a verdade. Não agora. Alguém que quis ajudar. Guilherme olhou para ela com aqueles olhos espertos que sempre viam mais do que uma criança deveria. Isso tem a ver com aquele vídeo, né? Com o milionário. Você viu? Todo mundo viu, Ana. Você tá famosa. As enfermeiras falam de você. Os pacientes também dizem que você é uma heroína. Não sou heroína, fui burra. Não, você foi corajosa. Guilherme pegou a mão dela. A vida inteira eu vejo como as pessoas te tratam, como gritam com você, como não te dão gorjeta, e você sempre sorri e aguenta. Mas naquela noite você disse chega. Isso é coragem. As lágrimas subiram nos olhos dela. Não conseguiu segurar. Meu irmãozinho querido, sussurrou. Se encontra com ele, disse Guilherme, com o milionário. Se ele pagou meu tratamento, é porque alguma coisa mudou nele. Talvez valha a pena dar uma chance. Ana enxugou as lágrimas. Talvez você tenha razão. No dia seguinte, ligou para o advogado. Gustavo Martins atendeu no primeiro toque. Senhora Silva, aceito me encontrar, mas num lugar público e só meia hora. Claro, a confeitaria das famílias amanhã às 10 da manhã serve? Tá bom, a noite não conseguiu sossegar. O que ia dizer para ele? Como ia reagir? Devia se arrepender de ter jogado a sopa? Devia agradecer pelo dinheiro? Às 10 da manhã, estava na frente da confeitaria das famílias, uma das mais antigas de Curitiba. Pelas janelas grandes, já o via sentado numa mesa no canto. Marcelo Bittencourt, mas parecia diferente do que no restaurante. O terno era mais discreto, o rosto cansado, não tinha assistentes, nenhuma comitiva. Estava sozinho. Respirou fundo e entrou. Marcelo levantou o olhar e a viu. Ficou de pé imediatamente, como alguém que não tem certeza se deve estender a mão. Senhora Silva, obrigado por ter vindo.
Ana sentou na frente dele sem dizer uma palavra. A garçonete se aproximou. "O que vão querer? Café?" pediu Ana. "Para mim também", completou Marcelo. Quando ficaram sozinhos, caiu um silêncio constrangedor. Marcelo olhava para as próprias mãos como se procurasse respostas nelas. Finalmente falou. "Não sei por onde começar. Pelas desculpas", disse Ana friamente. "Você tem razão." Ele olhou nos olhos dela. "Desculpa por tudo, por como te tratei, pelas palavras que disse, por te humilhar na frente de todo mundo. Foi cruel, desumano e imperdoável." Ana não esperava tanta sinceridade. Sentiu a raiva começar a derreter, embora tentasse mantê-la. "Por quê?" perguntou. "Por que me tratou daquele jeito? Porque podia." Marcelo suspirou pesadamente. "Porque a vida inteira tratei as pessoas como objetos, como ferramentas para os meus objetivos. Porque ninguém nunca me disse que era errado. Ou muita gente disse, mas eu não escutava, não me importava. E agora, de repente, se importa? Não é de repente." Marcelo se inclinou para frente. "Aquela noite no restaurante, o que você fez? Pela primeira vez na vida me vi pelos olhos dos outros e vi um monstro." "Você não é um monstro", disse Ana baixinho. "É só um homem que esqueceu que os outros também são pessoas." A garçonete trouxe os cafés. Beberam em silêncio por um momento. "Descobri sobre seu irmão", disse Marcelo, "sobre o Guilherme, sobre o que você estava passando e senti vergonha. Você lutava pela vida de alguém que ama e eu gritei com você por causa de um prato de sopa. O dinheiro que você deu? Por quê? Porque precisei, não por você, por mim, precisei fazer pelo menos uma coisa boa, para poder olhar no espelho sem sentir nojo." Ana o observou por muito tempo. Via a mudança nele. Não era o milionário arrogante do restaurante. Era um homem quebrado, buscando redenção. "O que realmente aconteceu naquela noite?" perguntou. "Depois que eu saí?" As pessoas bateram palmas. Todos. Eu estava encharcado de sopa, ridicularizado, humilhado. E então entendi. Eles não estavam felizes com minha queda. Estavam felizes porque alguém finalmente colocou limites em mim. Porque alguém falou a verdade. Dinheiro compra silêncio, não respeito. Ana repetiu as próprias palavras. "Exato. E você estava certa. A vida inteira comprei a obediência das pessoas, o medo delas, mas nunca o respeito, nunca o amor. Até minha esposa não me ama. Fica na nossa casa como numa gaiola dourada, esperando eu morrer para ficar com meu dinheiro. Isso é triste. É justo." Marcelo sorriu amargamente. "Mereci essa vida. Construí ela com as próprias mãos. Mas você pode mudar." "É? Como?" Ana tomou um gole do café. "Para de tratar as pessoas como lixo. Começa a ver elas como pessoas. É realmente tão simples assim." Simples, mas não fácil." Não é fácil." Ficaram em silêncio, observados de soslaio por outros clientes da confeitaria que os reconheceram do vídeo. Mas o que ninguém esperava era que aquele encontro fosse apenas o começo de algo muito maior. Nas semanas seguintes, algo extraordinário começou a acontecer. Marcelo Bittencourt não desapareceu depois de um encontro. Aparecia regularmente no hospital onde Guilherme estava, trazendo livros, jogos, às vezes só sentando e conversando com o menino sobre a vida. Ana observava isso de longe, sem saber o que pensar. Guilherme estava encantado. Finalmente tinha uma figura masculina na vida dele. Alguém que perguntava sobre seus sonhos, sobre quem ele queria ser quando crescesse. "O seu Marcelo é legal", disse Guilherme um dia. "Não me trata como um menino doente. Me trata como uma pessoa normal." Que bom", murmurou Ana, ainda insegura. "Você não gosta dele, né?" "É complicado, Gui." O menino sorriu sabiamente. "Coisa de adulto sempre é complicado." Marcelo fazia mais do que só visitar Guilherme. Um dia, Ana recebeu uma ligação do diretor do hospital. "Senhora Silva, tenho uma boa notícia."
O Guilherme foi qualificado para um programa de tratamento experimental em São Paulo, completamente de graça. Como isso é possível? Recebemos uma doação anônima para cobrir todos os custos. Ana sabia quem era, mas quando perguntou a Marcelo no próximo encontro na confeitaria, ele só deu de ombros. Não sei do que você está falando. Marcelo, para. Eu sei que foi você. Se fui eu, e daí? Perguntou, olhando nos olhos dela. Não faço isso por aplausos. Faço porque quero, porque posso, porque pela primeira vez na vida, meu dinheiro serve para algo que importa. Porque por nós. Tem centenas de famílias que precisam de ajuda. Vou começar por uma, depois por outra. Preciso começar de algum lugar. E realmente começou. Em 2 meses, Marcelo Bittencourt criou um programa de apoio para famílias de crianças com câncer em Curitiba. Não era um fundo com o nome dele. Era anônimo, discreto, eficiente. Ana observava essa transformação com fascínio. Aquele homem que gritou com ela por causa de um prato de sopa agora passava os fins de semana conversando com pais de crianças doentes, ouvindo suas histórias, ajudando eles a navegar pelo sistema de saúde complicado. Numa noite, quando estavam sentados na confeitaria das famílias, Ana perguntou: "O que realmente mudou em você naquela noite?" Marcelo ficou olhando para o café por um longo tempo. Me vi. De verdade me vi. Não o que eu achava que era. Não o sucesso, não o poder, mas um homem vazio que passou a vida inteira construindo um império às custas da própria alma. Isso é profundo. Isso é verdade. Ele olhou para ela. Durante 42 anos, vivi convencido de que sucesso era tudo. Que dinheiro resolveria qualquer problema. Mas naquela noite, encharcado de sopa, ridicularizado na frente de todos, entendi. Eu não tinha nada. Nenhum relacionamento verdadeiro. Nenhum amigo de verdade. Eu era o homem sozinho mais rico de Curitiba. E agora? Agora tento ser melhor. Não sei se vou conseguir, mas pelo menos estou tentando. Ana sentiu o coração amolecer. Aquele homem não era mais o milionário arrogante. Era alguém novo, alguém que estava aprendendo a ser humano. Me separei, disse de repente. Da Andréia, o divórcio está em andamento. Sinto muito. Não sinta. Nosso casamento estava morto há anos. Nós dois sabíamos, só tínhamos medo de admitir. O que você vai fazer agora? Não sei. Pela primeira vez na vida não tenho um plano. E sabe de uma coisa? É estranhamente libertador. Os dois riram, surpresos com aquele momento compartilhado. Ana, disse sério, sei que não tenho o direito de pedir mais. Você já me deu tanto, mesmo sem perceber. Mas, será que a gente podia, às vezes, só conversar? Não sobre o Guilherme, não sobre o hospital. Só conversar? Ana hesitou. Sobre o que você quer conversar? Sobre tudo. Sobre a vida, sobre o que você gosta de fazer, sobre seus sonhos. Quero te conhecer como pessoa, não como a garçonete que machuquei, mas como Ana. E foi exatamente isso, a forma como ele disse o nome dela, com respeito, com curiosidade, com algo que podia ser o começo de uma amizade. Tá bom, disse finalmente. A gente pode conversar. E conversaram. Por horas. Sobre a infância dela, sobre os pais que perdeu, sobre o sonho de ser professora antes da vida levá-la por outro caminho, sobre a infância solitária dele apesar da riqueza, sobre o pai que o ensinou que as pessoas eram só meios para um fim. Quando saíram da confeitaria, já estava escuro. Marcelo ofereceu carona, mas ela recusou. Prefiro ir a pé, preciso pensar. Sobre o quê? Sobre tudo isso, sobre você, sobre como a vida é estranha. Marcelo sorriu. Estranha é uma boa palavra. Quando Ana atravessava o Largo da Ordem, sentiu algo que não sentia há meses. Esperança. Não só pela saúde do Guilherme, mas por algo mais. Pela possibilidade de que as pessoas podem mudar, que erros podem ser consertados, que o perdão é possível. O celular vibrou. Mensagem do Marcelo.
Obrigado pela noite de hoje. Pela primeira vez em anos me senti uma pessoa de verdade. Ela sorriu e respondeu: às vezes basta tentar. E então algo inesperado começou a se desenvolver entre eles. 6 meses se passaram como um sonho. Guilherme estava em remissão. O tratamento experimental em São Paulo funcionou. Os médicos estavam cautelosamente otimistas, mas a palavra que Ana tinha medo até de pensar começou a aparecer nas conversas: cura. O menino voltou para a escola, o cabelo cresceu de novo, as bochechas estavam cheias de cor, ele ria alto, corria, vivia como um garoto de 14 anos deveria viver. E Marcelo Bittencourt tinha se tornado alguém completamente diferente. Vendeu metade dos imóveis e doou o dinheiro para o programa de apoio a famílias de crianças com câncer. Não deu o próprio nome à fundação. Chamou de Esperança para o Guilherme, para espanto de Ana e emoção de Guilherme. O programa já tinha ajudado 32 famílias em Curitiba. Pagava tratamentos, terapias, remédios, dava esperança onde não havia. Os jornais locais escreviam sobre a transformação de Marcelo Bittencourt, de monstro a filantropo, dizia uma manchete. Redenção do milionário, escrevia outra. Mas para Ana, ele não era nenhum nem outro. Era simplesmente Marcelo. Um homem que cometeu um erro terrível e passou o resto da vida tentando consertá-lo. Se encontraram de novo no restaurante Madalosso. Era simbólico. Seu Valdir os recebeu com um sorriso largo e lágrimas nos olhos. Bem-vindos de volta, disse, apertando a mão de Ana. Sempre vai ter lugar para você aqui, se quiser voltar. Obrigada, seu Valdir, mas tenho outros planos. Ana sorriu. Vou começar a faculdade. Quero ser professora. Que maravilha! E o senhor Bittencourt, o senhor também é bem-vindo. Embora talvez dessa vez sem sopa no terno, riu nervosamente. Prometo me comportar, disse Marcelo sorrindo. Sentaram na mesma mesa onde tudo aconteceu. Marcelo olhou para a cadeira onde estava sentado naquela noite. Às vezes volto aqui no pensamento, disse baixinho, para aquele momento, e toda vez penso o que teria acontecido se você não tivesse feito aquilo, se você só tivesse abaixado a cabeça e aceitado meus gritos. Você ainda seria um monstro, e eu ainda seria impotente. Exatamente. Você salvou nós dois. Não. Você se salvou. Eu só abri a porta. O garçom trouxe o barreado, dessa vez perfeitamente preparado, sem creme de leite, exatamente como Marcelo tinha exigido antes. Eles se entreolharam e caíram na gargalhada. Você lembra da minha cara? Perguntou Marcelo. Quando a sopa caiu em mim? Nunca vou esquecer. Você parecia uma criança que acabou de descobrir que Papai Noel não existe. Era exatamente assim que eu me sentia. Meu mundo inteiro desabou. Foi a melhor coisa que podia ter acontecido com você. Eu sei. Marcelo estendeu a mão pela mesa e segurou a dela. Ana, sei que o que vou dizer vai soar estranho, mas aquela noite, aquela sopa, aquela humilhação, foi o melhor momento da minha vida, porque finalmente vi a verdade. Que verdade? Que eu estava sozinho, rodeado de gente que tinha medo de mim, mas ninguém me respeitava, ninguém me amava, e eu merecia essa solidão. Mas você não está mais sozinho. Não, não estou. Ele olhou intensamente para ela. Tenho um amigo de verdade, algo que nunca tive antes. Ana apertou a mão dele. E eu tenho um amigo, alguém que me mostrou que as pessoas podem mudar, que os erros não nos definem para sempre. Na confeitaria reinou uma atmosfera calorosa. Os clientes os reconheciam, mas dessa vez não com zombaria, e sim com respeito. A história da transformação deles virou lenda em Curitiba. Alguns dias depois, o jornal local publicou uma matéria. O milionário que foi salvo pela sopa, Marcelo Bittencourt, doa fortuna para ajudar crianças. A entrevista era honesta, sem embelezamentos. Marcelo falava sobre o passado, sobre os erros, sobre a noite que mudou tudo. Dinheiro compra silêncio, não respeito, me disse a garçonete que humilhei.
citava o artigo. Essas palavras salvaram minha vida. Me mostraram que eu era rico, mas vazio. Poderoso, mas sozinho. E daquele momento em diante decidi ser mais do que só uma carteira. Ana leu a matéria sentada no apartamento novo. Guilherme estava ao lado, fazendo a lição de casa, saudável e cheio de energia. A vida não era perfeita. Ainda tinha dias difíceis, contas para pagar, desafios para superar, mas tinha algo que não tinha antes: esperança, respeito, conexão humana verdadeira. Marcelo Bittencourt aprendeu que a verdadeira riqueza não se mede em reais, mas nas vidas que você toca, nos sorrisos que provoca, na esperança que dá. E Ana Silva aprendeu que, às vezes, um ato de coragem, um momento em que você diz chega, pode mudar não só sua vida, mas a vida de outros. E a cidade de Curitiba nunca esqueceu a noite em que a garçonete jogou sopa no milionário. E com aquele único ato, ensinou a todos a lição mais importante: que dignidade não tem preço, e respeito se conquista, não se compra. E você, o que faria no lugar da Ana? Teria coragem de enfrentar alguém tão poderoso? Deixe a sua opinião nos comentários. Adoro ler o que vocês pensam. Se essa história tocou seu coração, não esquece de se inscrever no canal para ver mais histórias emocionantes como essa. E já sabe, o próximo vídeo vai te surpreender ainda mais. Não perca!